Só um instantinho, Jéssica, que eu tô aqui escrevendo, tá certo? Só um instantinho. Oi, Amanda, tudo jóia? Só um instante. Pronto. Oi, Amanda, nós estamos aqui em parte 2 do tema dança e infância. Eu tô ótimo. E você? Você tem alguma experiência com a dança, com criança? Como que é a sua relação com esses temas? Se eles dialogam, se você... Como que é isso? Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Tá me vendo, Július? E ainda não... Ai, Fabrícia, tudo bem, Fabrícia? calma aí. Fabrícia... Ainda não estou te vendo, Jéssica. Calma aí. Eu estou no mesmo cantinho que eu estava, mas vamos ver a conexão. Enquanto isso, eu vou comentar sobre a experiência que eu tive com a Fabrícia, Ok. que eu dou aulas, às vezes, ao sábado, né, de dança contemporânea. São Sim. aulas avulsas para que as pessoas sintam mais à vontade de, tô num sábado, de repente, pô, não tem nada para fazer de aulas no sábado, só dia de semana, pã. Aí eu criei umas aulas abertas em alguns sábados do mês. E aí foi quando Fabrícia foi, foi quando Fabrícia foi fazer a aula. E aí, Fabrícia, eu não lembro exatamente se o seu filhinho ele foi para fazer a aula ou se eu falei, vamos fazer a aula. E quando ele fez a aula, eu pensei assim, gente, e agora como é que eu vou acessar o filho da Fabrícia? A Fabrícia é minha amiga desde muitos anos, desde 2002, né, Fabrícia, que a gente se conhece. E aí, nós nos conhecemos, além na escola, nos conhecemos também na dança, no lugar onde fazíamos dança, em 2002. E Sim. aí, e aí eu pensei, gente, agora, como é que eu vou acessar os conhecimentos que eu tenho para trazer para ele? E eu pensei no Ben 10. Ben 10. Ah, é isso. Ele foi com a Fabrícia, e aí eu falei, faz aqui com a gente, com a sua mãe e tal, porque só tinha os dois para fazer só tinha ela para fazer a aula. Eu falei, faz também com a gente. Nossa, ele estava super empolgado. Super, ele tava dentro. E o mais legal que eu via nos olhos dele, que eu achei mais até meio emocionante isso, que dava para ver nos olhos dele, tipo, uma referência, sabe? Tipo assim, nossa, eu tô dançando com a minha mãe, sabe? Dava para ver nele essa admiração. Era muito engraçado. Pode ser um caso à parte, mas a conexão dele com a Fabrícia era muito grande. E a Fabrícia fazia, e eu buscava nessa interação, eu realmente trazer ela como referência para o movimento dele. Isso que eu queria falar, que ao invés de eu me trazer como uma referência para o movimento dele, para que ele criasse esse ponto em comum entre a mãe e ele, não, eu mostrei para ele que a referência, na verdade, era a Fabrícia. E o olho Sim. dele brilhava, brilhava. Eu falei, isso aí, faz igual sua mamãe aqui, ó, 7, 8. Aí eu deixava a Fabrícia fazer e ele acompanhava ela. Tirou o foco do professor e botou o foco nela. Por que não o foco a mãe como referência de movimento? Porque aí, quando isso fosse desdobrar para a vida, a referência dele vai ser o movimento dela, só que em outros lugares de atitude.
E aí criar uma relação de confiança. E ali esse insight, porque também eu tenho pesquisado algumas relações das terapias holísticas, isso me deu uma abertura para perceber isso, de que ali a criação de referência era para a mãe. E não eu, como professor, tenho que ser uma referência ali, pá. E aí pegava o Ben 10 para poder sugerir o movimento. Lembra do Ben 10? Aí faz 7, 8, Ben 10, pum, desfaz o Ben 10. Outro movimento, aí outra coisa. E aí eles foi, inclusive, o modo que eu abordava depois a Fabrícia era trazendo o Ben 10. Trazendo essa referência. Tu trouxe um elemento externo, que foi o que eu falei até na outra live, sobre trazer o elemento externo para a execução da aula, para atender, para concentrar a criança, né, focar a criança naquela ação. E trouxe outra referência, que é a mãe. A Helena não faz aula constantemente comigo, até porque santo de casa não faz milagre, né? Tem que ter a posição. É muito difícil separar a posição de mãe da de Mãe. professora. Então, ela faz aula comigo, mas o limite acaba sendo outro. Então, prefiro que ela faça aula com outras pessoas para que ela consiga entender esse limite e que isso não interfira no fazer dela artístico. Mas nos momentos que ela tem para dançar comigo, o olhinho dela brilha. Ela sente complemento, né? É aquele momento de conexão que vai além do... Muitas mães falam da conexão do amamentar, que é incrível, é maravilhosa. Mas Nossa, dançar ao lado do seu filho, ter esse momento de troca, é incrível também. É maravilhoso também, sabe? Não só para a mãe, mas para a criança. Isso cria uma conexão que a criança leva para o resto da vida. Como a Fabrícia falou, foi a melhor experiência em toda a minha vida dançar com meu filho. Ela falou que o filho guarda isso até hoje e comenta sobre a vivência. nossa, Então, isso foi lindo de ver, lindo, lindo. E, enfim, eu só queria comentar isso porque foi uma experiência que a Fabrícia está aqui, maravilhosa, podendo compartilhar isso. compartilhando, né? E vamos lá. Aí, desculpa, até fiquei empolgado aqui, mas você estava falando sobre a experiência com os pais. Sim. Antes de eu falar da experiência com os pais, deixa eu mandar um beijo para os meus pais. Tava só meu papai, agora tá minha mãe também aí. Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo, Tassiana, que tá assistindo a gente também. Eu vi aqui que ela entrou. Isabela Buarque, nossa professora também. Linda, Beijo, maravilhosa. Beijo Isabela! a todos que estão Arriscado. acompanhando, né? Arriscada. Ela foi importantíssima na minha formação. Ela foi minha banca na entrada da UFRJ, você acredita? Tassiana! Beijo. Assim, beijo. Mas voltando à experiência com os pais, né? Desse momento de aprendizado deles, né? Foi muito importante para eles entender que eles tinham capacidade também, né? E às vezes é muito importante você acessar recursos em comum. A infância é uma coisa que fez parte da formação de todos, né? Então eu utilizei elementos da infância deles, do cotidiano deles, para que eles pudessem desenvolver os passos, Que né? era Acho que é isso. Quero limpar o Meu arco-íris. querido! Sou bonitão, botei os pais para fazer até charminho. E isso Fiz é, musiquinha. e isso é interessante porque se você for pensar nessa relação da dança contemporânea, os gestos cotidianos, né, eles podem se tornar sim dança. E aí quando você traz essas referências cotidianas, né, musicadas num ritmo para que elas ganhem, né, uma cadência, um, uma camada diferente para o movimento que você bota o charme, mas aí o charme só é dois tempos de charme. Um, dois. Eu não vou fazer um charme na minha vida e pensar em dois tempos, mas aí como que você traz essa referência para marcar num tempo e aí a pessoa vê, caramba, eu estou dançando, mas pô, sou todo duro, mas aí como é que é resgatar essa criança dentro dessas estruturas cotidianas que a gente pensa que né, na coisa mais técnica, são gestos, e aí você metrifica numa música
E aí você já traz como uma potente dança e que a infância deles, que eles, né, criam. Pô, nunca dancei. E aí você tá dançando, opa, tô dançando. E aí agora eu consigo dançar com meu filho. E aí agora eu que era duro, que era desengonçado, opa, e agora? O que que eu sou agora? Eu não sou Como, desengonçado, não sou duro. O como- que que eu sou agora? Nossa, como que eu consegui atingir esse ponto? Eu acho que assim, eu te falei de alguns dos benefícios da dança na infância, né? A dança trabalha questões matemáticas. Para trabalhar com os pais, eu trouxe o elemento infância, eu trouxe a matemática, que isso daí não importa. Você tem que contar teu troco da passagem, você tem que trocar, contar o dinheiro que você paga as contas. Então, a nossa vida cotidiana, independente de você gostar ou não de cálculos, isso é presente. Então, quando você traz para aula, eu não consegui entender a música. Tá bom, então vamos entender a contagem. Vocês sabem contar até 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contou? Todo mundo junto. Entende o tempo da música, né? Na contagem. Então aqui é Sei, sei. 1, 2, 3, 4. Vamos no mecânico mesmo. Primeiro no mecânico, usando a parte, né, da alusão, da parte da memória, da parte do lúdico, do entender aquele movimento como uma coisa cotidiana ou de uma chave que está ali guardada na formação dele enquanto pessoa. E depois entra a música, né? A parte da melodia, isso daqui vem na voz. Sente a voz? Vocês sentiram que a voz deu uma ondulada? Então esse movimento não vai ficar assim tão quadrado, ele fica um pouco mais maleável por causa dessa entonação que mudou na música. Então tudo isso a gente vai trazendo. Na dança tem nós trabalhamos vários aspectos e para trabalhar com uma pessoa que se entende enquanto duro, enquanto eu não danço, enquanto eu não sou capaz, você tem que usar diversos elementos e destravando várias chaves naquela pessoa para que ela consiga atingir aquele resultado final. Então foi muito isso que eu usei para conquistar esse resultado com os pais. Depois que eles viram que eles conseguiam, até as crianças mesmo, as crianças que se desenvolvem dentro da dança, conseguem acessar essas chavinhas no desenvolvimento dos pais, no cotidiano dos pais. Que chega na quarentena, tá fazendo videoaula, chama o pai para fazer a aula junto com eles. E os pais conseguem desenvolver isso. Porque as chavinhas já estão acionadas, aqueles dispositivos já foram acessados de alguma forma, né? É, e, e aí tem uma outra coisa que a gente tem 15 minutinhos. Tem uma coisa aqui que a Mara escreveu, ela botou um comentário, na verdade. Que lindo! Essa é uma das possibilidades de ampliar também as formas de interação ou observação dos pais na área da dança, diferente das apresentações coreográficas apenas. Sim, Mari, foi uma vivência, né? Eu comecei a desenvolver isso com os pais, não só de coreografá-los, mas dessa interação pais e filhos. Eu tive essa vivência com a Helena no Dia dos Pais do ano retrasado, que a professora sugeriu para substituir a apresentação de Dia dos Pais, que não teria, por uma aula pais e filhas. Foi exclusivamente para o pai fazer com a filha, ou com o filho, né, que fazia a aula de dança com ela. E nessa interação eu vi o encanto da minha filha e acessei uma outra chave. Porque eu trabalho dentro de escola. Em escola, normalmente, você tem a apresentação de das Mães. Dia dos Pais você não tem sempre. Primeiro, que o pai, às vezes, não acha tão importante. Segundo, porque é logo depois do retorno das férias de meio de ano, né, das férias escolares. Então, o tempo é muito curto para se ter uma preparação para uma festa. Então, acaba que o Dia dos Pais passa batido. E tem algumas escolas que não comemoram nem Dia dos Pais, nem Dia das Mães, né? Mas às vezes não dão abertura para que as turmas que executam dança, né, que desenvolvem dança, se apresentem numa apresentação de final de ano, num encerramento de escola, numa abertura de Olimpíadas. Então, fazer uma aula. Hoje, essa aula, os pais estão convidados, pais, mães, tios, avós, irmãos mais velhos, familiares, fazer uma aula da família e convidar para que a família ingresse nesse ambiente de sala de aula,
de aprendizado junto com as crianças, cria essa comunicação dos pais entre si com as crianças, né? Familiar, e também fortalece o nosso diálogo, o nosso contato com os pais. Dá confiança para eles do profissional que está interagindo com eles, dá mais segurança deles consigo mesmas e fortalece essa conexão familiar, né, com seus filhos. E se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma questão sobre esses temas da dança e a infância, escreve aqui que ainda dá tempo. Temos mais 10 minutinhos. E aí, Jéssica, a gente pode ir para um último tópico, que eu estou aqui. Sim. Você tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Então, meus tópicos estão perdidos lá no outro cantinho que eu tinha separado para fazer a live. Eu estou sem minhas anotações. Mas a É, gente tinha falado também sobre a gestação na dança. uhum. Podemos abordar sobre esse tema ou era outro? Tem a questão da maternidade, né? E tem a questão também das estratégias, né? Para a gente poder comentar sobre algumas possíveis Sim. estratégias a serem utilizadas. Com as crianças. Uhum. A gente pode escolher qual Então, das duas, por causa do tempo. eu acho melhor a gente começar na parte de estratégias, né? Uhum. Porque como a gente está nesse contexto, qualquer dia a gente aborda esse tema da gestação. Com relação a estratégias para se usar com as crianças, trazer elementos do cotidiano delas é muito importante, né? Trazer a parte emocional das crianças é muito importante, levar em conta os sentimentos delas no momento de dar a aula, deixar a aula mais flexível, né? Utilizar os jogos enquanto gatilho, os desafios, as descobertas, não manter a aula sempre padronizada, porque isso estimula a criatividade e a formação do corpo do aluno enquanto um todo, né? Isso vai trazer o interesse da criança para a aula e vai auxiliar na formação dela também. Pesquise o que faz parte do dia a dia dos seus alunos. Converse com eles. O momento de troca e de diálogo com o aluno é muito importante para a sua formação enquanto profissional, enquanto pessoa, e também para o seu processo de formação de conteúdo para os seus alunos. Hoje em dia, meus alunos, eu estou vendo isso até na quarentena mais intensificadamente, mas desde o início do ano eles me trazem muito isso, que é a história do TikTok. Eles consomem muito TikTok, meus alunos um pouco maiores. Né? A faixa etária dos 7 para cima, eles consomem muito TikTok, YouTube, por aí vai, e trazem muito isso para mim. Então, nessa quarentena, o projeto de agora, né, até para processo de final de ano deles, eu vou fazer produção de conteúdos no TikTok, para que isso, porque normalmente Maravilha. quando as crianças acessam o TikTok, elas pegam dancinha de TikTok e decoram ponto. Toda vez que a música toca, eles fazem a dancinha de TikTok. Então, eu estou querendo usar esses elementos de TikTok, já inserindo aos poucos os elementos que eu vou usar no fim de ano, para que eles absorvam isso através do TikTok, não obrigatoriamente só nas aulas. De uma maneira, num material, numa plataforma, num elemento que eles me trouxeram, não que eu estou levando. Eles pedem, eles consomem. Então, por que não tentar levar isso para esse setor? Então, pensar Muito, nessas estratégias é muito legal, né? nossa, muito interessante essa sua investida nessa essa vibe que tá hoje do TikTok, porque porque realmente as crianças aprendem com facilidade o que o TikTok traz. Por que então Sim, não acrescentar esse TikTok como uma ferramenta também na didática, na sua maneira de aproximar os alunos do seu conhecimento ali como dança para que eles acessem ali o TikTok, mas aí você vem com a pitada do professor e aí ele acessa um outro lugar que o TikTok não tem como é, passar para quem está assistindo. Achei isso formidável, porque aproxima e traz um interesse que a criança está ao tempo, porque aí a criança mostra para as pessoas, a criança quer o quê? Mostrar para as pessoas que ela consegue fazer, e o TikTok mostra para ela uma possibilidade delas expandirem isso. Nossa, ela consegue fazer. E aí?
E aí você traz isso na proximidade com o professor e aluno. Eu achei isso formidável, Sim, maravilha. esse aí é o projeto da semana, do fim de semana, começar essa produção, porque eu já até falei, já avisei para os meus alunos que elas estão apaixonadas, eu troco muito. O que eu quero fazer, eu não apenas imponho, né? Eu troco com eles o que eles têm interesse. Então, eu trouxe para eles o que vocês acham? Meus alunos já sabem, eu não sou dessas professoras que esconde tema de final de ano e tudo mais. Danças urbanas também faz espetáculo de fim de ano, né? Porque normalmente são coreografias aleatórias que não se conectam. E sim, é capaz, dentro das danças urbanas, você trabalhar um tema específico, um nicho específico e desmembrar isso. Então, meus alunos já sabem o tema que eu quero trabalhar. Eu estou estimulando eles para que eles. Não só eu estou levando a informação, estou fazendo com que eles vão buscar a informação. Pesquisa no YouTube lá, estilo de música de tal coisa, entendeu? Dentro do tema que eu estou trabalhando, já mandei eles pesquisarem, ouvir música, se aproximar. O que vocês gostaram? O que vocês acharam? É feio, é bonito? Gostei, não gostei? Ai, tia, é estranho. Ai, tia, eu não gostei, mas disso daqui eu gostei. Qual que é a conexão? Eu acho que esses jogos de desafio, a dança não está só no se mover, está no pensar também e executar. Então, dentro das aulas de dança, nós ensinamos as crianças a contar uma história, né? No balé clássico, isso daí é explícito. Mas dentro das danças urbanas, você também pode contar uma história. Dentro da dança contemporânea, você também pode contar uma história. E produzir essa história, não apenas chegar com algo pronto, ler e executar. Então, as crianças estão me ajudando nesse processo de descoberta. E elas trouxeram TikTok. Eu, pô, mas TikTok não tem nada a ver com o que eu vou trabalhar. Não, mas calma aí. Eles estão me trazendo um universo. Não adianta você só impor, você também tem que mergulhar, né? Não é uma via de mão única. Lecionar, dar aula, não é uma via de mão única. Você também tem que imergir no ambiente dos seus alunos. Então, eu mergulhei ali no TikTok, vamos navegar um pouquinho para ver o que isso pode me trazer. Eu achei um ponto. Olha, vocês já perceberam isso? Então vamos criar outras conexões juntos. Tia, gostei. Eu quero. Ah, tia, eu não tenho TikTok, mas você consome pelo YouTube também, não consome? Porque tem conteúdos do TikTok que vão para o YouTube e as crianças às vezes acessam por ali. Sim, tia, então tá bom. Produzo o conteúdo, ponho no YouTube se for necessário, ou mando para vocês, vocês criam. Se vocês quiserem, eu faço a postagem também, a repostagem de vocês dentro dessa plataforma para fazer a conexão deles, do que eles gostam, com o que a gente quer, tendo essa imersão. Eles emergem nas minhas propostas e eu faço essa imersão na deles. A Teresa Cristina colocou como foi o espetáculo do fim de ano. E a minha mãe, foi maravilhoso, foi um processo assim também. Eu, ano passado, trabalhei Beijo, mãe da inspirada por Jéssica. incrível que pareça. Eu trabalhei com o Rei do Show, que é um musical. Não é dentro completamente das danças urbanas, mas eu converso muito com os meus alunos sobre carreira, sobre tudo, sobre sonhos, sobre superação, sobre grupos. Então, contextualizei tudo isso, todos os temas que o filme, que é um musical, aborda, e trouxe isso pegando músicas mixadas, músicas normais, e a gente trazendo os elementos que a gente já trabalhava dentro das danças urbanas numa versão mais musical para que eles entrassem nesse tema. E foi lindo. Teve essa troca, as crianças participaram do processo, se encantaram. E esse ano eu estou executando a mesma coisa, mas não vai ser no contexto de musical. Eu falo muito com as minhas alunas que estão chegando lá no quinto ano, estão no quarto, quinto ano, né? Eu pergunto o que vocês querem ser, como crescer. Tem gente que quer ser médico, engenheiro, enfermeira, bombeira, e várias falam que querem ser bailarinas. Então, eu acho que um profissional também não deve trabalhar, porque eu já passei por isso, pensando só em ganhar dinheiro, pensando só em a criança ser mais um número, mas você tem que pensar em elevar a criança, em fazer com que a criança se desenvolva na sua potência. Se ela for seguir como bailarino, como dançarino, como profissional da área da dança, ela vai estar elevada à sua máxima potência. Se ela for seguir outra coisa, seguiu, mas você, como profissional, você trabalhou e potencializou a criança para o caminho que ela for seguir. Se ela for seguir na dança, você
acreditou nela e a impulsionou. Então, quando eu trouxe o Rei do Show, eu falei com as crianças, musical é um campo de atuação na dança, nem sempre, não obrigatoriamente, porque você começou no balé, você vai ter uma carreira no balé. Você pode começar no balé e ter uma carreira na dança show. Porque isso acontece muito. Você pode começar nas danças urbanas e parar num musical, e parar num grupo de dança contemporânea que utiliza as danças urbanas também como elemento corporal. Então, vocês, independente da modalidade que vocês desenvolvem, vocês também têm que se experimentar, vamos galgar, vamos experimentar em outros contextos. Então, vocês topam. Ah, eu topo, tia, eu quero, gostei. Eu fui indo começando a contar história. É uma coisa que é legal. Nem todo professor faz isso, eu sei que eu fui um tanto louca, mas eu peguei um feriadão assim, igual essa semana. Essa semana, se eu estivesse dando aula, eu teria utilizado um recurso desses nesse fim de semana, se não fosse quarentena. Que 2 dias de aula das minhas turmas, caiu feriado. E não teria como eu repor em outro dia da semana. Então, ano passado, eu num feriado assim, emendado, eu propus aos pais que num fim de semana eu fizesse uma sessão de cinema, uma sessão de vídeo na minha casa. Todas as crianças foram, levaram comida, para elas fazerem a imersão naquele conteúdo que eu estava trabalhando de uma maneira diferente. A gente fez uma aula de cinema, com 3 horas as crianças ficaram aqui em casa, juntou todo mundo dentro de casa para elas fazerem esse mergulho dentro do tema que a gente ia trabalhar. Então, a dança não obrigatoriamente precisa vir só de recursos corporais o tempo inteiro. Você pode trabalhar com estímulos visuais também. Não obrigatoriamente num filme, mas às vezes num clipe, num trechinho de vídeo pequeno, ou até mesmo numa fotografia, que eu estou trabalhando muito com as crianças. Eu trago uma imagem, uma forma, e as crianças tentam reproduzir isso do outro lado da tela, né? Como a gente não está tendo esse contato próximo, às vezes uso imagens para ilustrar o que eu quero com as crianças. Tem uma pergunta aqui que é bem interessante, que é o eu_TC colocou. A dança afro, elemento tão importante na cultura histórica do nosso país, tem sido bem valorizada nas escolas brasileiras? Eu sei Não. como responder um pouquinho. Diga, Júlia, pode responder. Eu faço parte do grupo de pesquisa PAD na UFRJ, que é projeto em Africanidade, Dança e Educação, que é voltado para essas pesquisas de cultura e religião e tudo que envolve esses aspectos de matriz africana. E aí, alguns dos integrantes desse grupo de pesquisa, eles dão aula nas escolas, alguns que já saíram, que estão ingressados nas escolas como professores, acho que efetivos, como é que fala? Professor que é contratado mesmo pelo município, não é... Como é que é mesmo? O nome disso? Não Esqueci. sei. Passaram no concurso e estão dando aulas para o Sim, município. são efetivados. Isso, efetivados para o município como professores de dança. E aí, Sim. eles têm uma bagagem que vem das danças, das danças populares e que se insere também algumas danças de matriz africana. E aí é uma dificuldade muito grande, porque tocou o tambor para poder trazer um ensino de ritmo, um ensino de motricidade, um ensino de criatividade, um ensino de espaço, tempo e contagem. A matemática, como a Jéssica falou, por um outro viés, vários outros aspectos, simplesmente com o tambor ali tocando como um fio condutor para esse conhecimento. Oi? Um elemento de conexão, né? Isso, um elemento de conexão para o aprendizado. O que acontece? As crianças começam a falar macumba, macumba. Não, tio, macumba. Não, não quero, é macumba. Tá amarrado. E aí, o preconceito é muito enraizado, né? E aí essas mesmas crianças comentam com os pais vão para as escolas
E o que acontece? Esses pais começam a querer criar uma ruptura entre aluno e escola, fazendo inclusive algumas chantagens, ameaças de tirar o aluno da escola. Só que não só nas escolas particulares, mas também nas escolas públicas. Só que nas escolas públicas é um pouco diferente. Não ameaça tirar os filhos das escolas por conta desse preconceito que é só o fato de tocar o tambor. Eles ameaçam, Sim. inclusive, professores Processar, verbalmente, denunciar. vai ali pessoalmente e enfrentar os professores falando que eles não podem levar macumba para a sala de aula, sendo que é um ensino apenas usando o tambor para poder ensinar outros tipos de habilidades, outros tipos de conexões com outros saberes, só com o tambor que depois vai ensinar um pouco de coco. Coco é uma dança da cultura popular, jongo, e aí que vem um pouco dessa história, desse resgate da ancestralidade, da formação do povo brasileiro. E aí tem tudo isso inserido, só que realmente é um lugar ainda muito difícil das pessoas, De ser acessado, né? e ainda assim pela parte do ensino infantil, pelo ensino fundamental, né, em que alguns professores têm essa bagagem e eles são muito corajosos para levar isso e eles realmente têm alguns professores que estão nesse processo de inserção desse conhecimento e que aos pouquinhos estão conseguindo ter sucesso. Outros ainda estão no caminho, mas é difícil sim. Ainda não é valorizado, não é reconhecido, mas é um trabalho que é preciso ter força, continuidade e principalmente união atrelado à pesquisa. Sim. Eu acho que é muito limitado também isso num contexto geral. São poucos os profissionais que trazem esse conteúdo, que trazem essa informação da dança popular num todo. E existe um preconceito muito grande e às vezes a imersão na cultura popular na escola, independente do que seja dança, seja cultura em geral, ela é muito rasa. Eu vejo hoje festas juninas tocando sertanejo universitário, brega funk, em vez de tocar a música de quadrilha, de raiz mesmo da cultura. Né? A festa de São João hoje em dia é festa de sertanejo universitário, não é mais, não é tão, eu não tenho tanta propriedade para falar, mas não tem essa imersão tão profunda. Às vezes porque os profissionais, né, os professores acabam tendo que ter esse papel de professores, isso daí regulares, tá? Não estou falando professores de dança, mas os professores regulares têm essa obrigação de cumprir com o currículo. Estou falando da cultura e vai ter a dança, e não entender muito, mas às vezes até por preguiça de pesquisar, né? Ou querer fazer esse report das crianças com um conteúdo mais fácil, coloca um brega funk e diz que é sertanejo para fazer a festinha de festa junina. Tem esse preconceito também com atividades de capoeira dentro da escola, né? Muitos pais têm uma trava, têm um bloqueio muito grande de colocar seus filhos numa aula de capoeira, que faz parte da nossa cultura e não tem nada demais e vai também potencializar as descobertas da criança, né? Da potência do seu corpo. E acontece muito desse bloqueio, não apenas dentro de sala de aula, mas em qualquer coisa que fale sobre ancestralidade brasileira, tem esse bloqueio, né? Esse E, preconceito. Pode falar, Júlio. e aí, se alguém tiver mais alguma questão sobre essa inserção, né, dos ensinos, né, que tem o som, que tem a dança, que vem de raiz, de matriz africana, também tem o professor Kandal, que está aí, que também insere-se através da educação física, não é isso, Kandal? Através da educação física, esses conhecimentos da cultura popular para os seus alunos que são de ensino fundamental, se eu não me engano. Se eu tiver equivocado, Candal, me corrija aí, ele acabou de entrar e é interessante ressaltar, caso alguém também tenha esse interesse, entre em contato, além do PADE que eu coloquei aí nos comentários, fala também um pouco com o Candal, porque esse bate-papo também é para criar esses links, essas redes,
entre os interesses em comuns. Então, isso é muito importante para a gente ganhar força e, e, e ir com menos essa. E ir com sabedoria e não apenas com embate, mas saber que é necessário a gente criar essas redes para nos tornarmos fortes e de uma maneira mais pelo lugar da educação e não do enfrentamento que muitas vezes pode criar mais conflitos do que uma resolução mesmo que é para essa mudança de pensamento e que aos pouquinhos com essa força aí de conexão a gente consegue com mais sabedoria chegar no nosso ponto comum. E tem mais outra pergunta. Ai, caramba, bolas. São os. É Aí o do EUTC? Candela que complementou que isso, parte fundamental de nosso planejamento curricular. Isso aí. Aí, Candal, porque só para Candal se atualizar do que está acontecendo aqui, porque o underline TC, que está acima do seu comentário, ele trouxe uma pergunta sobre ah, se como é que fala? Se os se As na dan- isso, as danças folclóricas são valorizadas no ambiente escolar. isso. E aí colocou outra pergunta: quais são as ideias centrais contra esse comportamento antiquado? Antiquado. Como driblar esse preconceito historicamente enraizado sobre as danças afro? E aí, Candal, se você também quiser responder nos comentários sobre essa pergunta, é tudo bem-vindo, tá bom? Jéssica, se quiser comentar também. Eu não trabalho diretamente com as danças afro, né? As danças afro fazem parte das danças urbanas, né? As afro-americanas é a raiz das danças urbanas. Eu acho que esse preconceito se dá a partir do momento que você quer inserir qualquer tipo de cultura. E as danças urbanas também sofrem muito preconceito com relação a isso. Quando você põe o nome de dança de rua, as pessoas acham isso, elas entendem a dança como um contexto pejorativo que vai ensinar a criança a ser agressiva, a não ser educada, porque não é tão clássico, porque não é tão formal. E não, a dança surgiu para evitar conflitos, né? As rodinhas de batalha, o Crump, por exemplo, foi uma dança criada para evitar o conflito entre gangues no Brooklyn, se eu não me engano. Então, são danças que foram criadas, inspiradas nesses conflitos, em lutas e embates, que vieram para apaziguar em vez de potencializar. Mas tem muito preconceito. A partir do momento que você quer inserir qualquer tipo de cultura, tem um bloqueio muito grande. Eu acho que o conhecimento é uma das maiores armas para que a gente acabe aos poucos com o preconceito, né? Com esse afastamento. O conhecimento ele aproxima as pessoas e abre uma porta, um espaço de diálogo entre as pessoas, né? Desculpa. Mas eu E acho que é isso. é só um comentário que, para acrescentar o que você está dizendo, não estou criticando o balé, estou só trazendo uma constatação. Porque o balé ele é ainda muito reconhecido para o ensino infantil, para de fato alguém trazer para o ensino escolar, para um centro educacional, numa escola de ensino para crianças, porque o balé ele tem também um prestígio social. Se o seu filho Sim, está fazendo balé, se a sua filha está fazendo balé, nossa, que legal, essa família tem uma cultura. E de que cultura nós estamos falando? Entendeu? Então cultura isso, europeia, branca, e aí, elitizada. isso porque ganha um prestígio. Mas aí a gente tem que refletir em qual estrutura nós queremos trazer para os nossos filhos, né? Eu não sou pai, mas eu falo nosso no sentido mesmo global de você inserir Sim, a as nossas criança. crianças, Uhum. né? Ah, Nosso futuro. mas isso acontece com muita frequência para, para com o balé no ensino infantil. E o Kandal colocou de referências da educação física a partir das. É que também não estou conseguindo chegar direito. Você consegue chegar aí? Calma aí.
Calma aí. Que meu de celular tá. referência da educação física a partir dos PCNs e Lei 169. 645. 10.639/11.645 na educação básica, a Agora sim. cultura corporal afro é fundamental. Sigamos juntos, Júlio. E Isso. depois ele complementou botando: precisamos nos instrumentalizar das leis e parâmetros legais, mas a opressão é de fato forte, em especial pela lógica clientelista das escolas. Excelente debate, Júlio e Jéssica. É. E o Cadal colocou no final, show. Ah, não, o ETC colocou, show, Cadal. Professor, o clientelismo é demasiadamente esmagador ainda. Sim, é a questão da escola priorizar os pagantes, né, do que o currículo acadêmico, o conteúdo cultural que a gente vai estar transmitindo para essas crianças. Tem muito disso, né? Às vezes eles tentam agradar e acabam oprimindo esse processo de construção cultural. Então, gente, vamos para as considerações finais, porque agora a gente entrou num outro âmbito da educação que voltado para a dança e o nosso tema, que é a dança e a infância. Isso é muito interessante porque a gente acaba que entra num lugar realmente de reflexão sobre que infância nós estamos querendo trazer, inclusive com o nome dança, porque geralmente quando tratamos o nome dança, temos inclusive uma hierarquização do próprio mundo da dança, em que o balé ele ganha mais força por ser inclusive um lugar de destaque na relação social. Se uma família tem Sim. alguém que dança balé, ela é muito mais reconhecida como alguém que tem cultura do que alguém que dança hip hop ou sequer dança ou sequer ah, dança Qualquer outro tipo jongo, de modalidade. Dança dança jongo, dança coco. africana. E aí é para a gente refletir como profissional é, aonde, aonde queremos trazer esse conhecimento corporal para as crianças. Como que é esse acesso também de um tambor numa aula para crianças, para que ela também perceba aonde que reverbera esse som como conhecimento de de outro lugar histórico que ela vai perceber depois que ficar maior, ali no ensino mais sem, na metade do ensino fundamental, começa a entrar na matéria de história, e é isso como que vai reverberar esse conhecimento que já foi feito com ela no ensino fundamental, e aí acrescentando para que ela dilua aos pouquinhos essa formação que nós temos, que é baseada em muitos preconceitos, inclusive nesse preconceito que quando toca o tambor, opa, é macumba, tio, não, não quero, tio, não, 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 tá amarrado. Mas aí não é ver a criança como um problema, mas é uma solução para a gente diluir aos pouquinhos esse pensamento para também a gente acessar um conhecimento para ela de maneira diferente. Dá uma oportunidade dela perceber o quanto é importante esses códigos que nós somos formados, inclusive que é o tambor, que é essa ancestralidade, que é ali uma referência de onde nós, de onde é da nossa formação. E aí a gente pode ir Sim. para as considerações finais. É, Você começa as considerações finais, aí depois você me passa o bastão, aí depois eu termino as Ok. considerações finais e nós encerramos esse bate-papo maravilhoso. Maravilhoso, rendeu muito. É, eu acho que, levando tudo que a gente falou, né? Uma questão que é muito importante enquanto pais, enquanto formadores de opinião, as crianças que estão vindo hoje, elas são como vasos em branco, né? Que a gente pode moldar, são peças em branco que nós podemos moldar. E muitos desses problemas do não, não, não é tambor estão pelo preconceito, e muitas das vezes é um preconceito que não é deles, é um preconceito dos pais. Então, levar o conhecimento para as crianças é extremamente importante para a formação deles enquanto profissionais. Isso vai na parte cultural, musical e também intelectual.
não entender que tais atividades são de cada gênero, né? Nós falamos na primeira parte, na relação de gêneros que a gente aborda na dança, que tal dança tem que ser para uma, tal dança tem que ser para outra, e não. Nós inserimos na infância da criança que não existe gênero para dança, que não existe, que não deve existir preconceito com instrumentos musicais e com elementos musicais, ou qualquer tipo de elemento que se traga para a sala de aula, nós formaremos seres humanos muito melhores, tanto corporalmente, quanto emocionalmente, quanto intelectualmente. As crianças vão vir puras desses preconceitos e, com certeza, a sociedade lá na frente vai ser muito diferente se a gente atuar como formador de opinião e não trabalhar com esse clientelismo. Eu acho que é essa palavra, né? Com a política do cliente é quem manda. E sim na questão de que nós temos uma obrigação, enquanto profissionais, de formar seres humanos melhores para o futuro e mais conscientes também. E seguros de si, né? Que a dança traz essa segurança com profissionais que pensem na dança como instrumento para isso. Passei bastante. Gratidão, Jéssica, por ter aceitado o convite de estar aqui nessa live. Lembrando que essa live faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema foi Dança e Infância, com a nossa querida convidada Jéssica Lima. Gratidão a todos que comentaram, todos aqueles que escreveram as suas questões, as suas perguntas, seus questionamentos sobre esses dois temas tão importantes para a nossa formação como profissional e também para a formação das nossas crianças, que é um lugar tão importante para a disseminação de um conhecimento o mais humano possível. Eu digo humano, porque é quando a gente reconhece o outro, respeita e ainda assim a gente consegue se colocar num lugar de diálogo. Quanto mais a gente se tivesse essa apropriação do nosso corpo, do nosso movimento, mais o diálogo com o outro vai ser mais humano. Ou seja, se você pensa diferente de mim, eu não preciso te violentar, te erradicar, te excluir. Simplesmente é o seu ponto de vista. E o corpo bem consciente, o corpo bem amadurecido, e eu não digo corpo diferente da mente, eu digo corpo como um todo. E aqui nós tivemos um caldo riquíssimo de conhecimento para não só para os pais, mas para também todas as pessoas que têm contato com crianças. Ou seja, todo mundo... Os professores, todo mundo, com certeza todo mundo saiu um pouco mais nutrido de conhecimento, desse diálogo. Eu aprendi muito com esse bate-papo, com essa troca com vocês, foi muito importante, né? Essa troca, esse debate. Tem alguns comentários, a gente pode ler antes de encerrar, Júlio? Dá tempo? Yes. Tem da minha mamãe e tem do eu. Beijo, mãe da Cristina. Beijo, mãe da Jéssica. Botou aqui, parabéns, filha e Júlio. A dança é uma arte importante que faz com que as pessoas sintam os movimentos em seus corpos. E a partir daí a criança se solta e se sente livre. Por isso que ela me botou com 6 anos de idade para dançar, porque eu já dava uma de coreógrafa com 4. Já queria experimentar, foi uma ótima abertura, sou grata por isso, mãe. E o TC botou, vocês deram um verdadeiro show. Queria eu no passado ter professores como vocês, parabéns. Ai, obrigada, gratidão. Gratidão, Clara também colocou aqui no coração, e a Pri Cabite é uma amiga muito querida, que foi minha vizinha durante muito tempo. Gratidão por estar aqui. Manda um beijo para sua irmã, tá? Que a irmã dela é uma mãe linda, com 2 filhos maravilhosos. Depois manda ela ver a live que vai estar gravada aqui. Isso. Ela tem 24 horas para poder assistir essa live. Também estou muito feliz de resgatar a experiência que eu tive com o filho da Fabrícia e ela. Foi maravilhoso. Não consegui segurar aqui a emoção, porque realmente foi muito forte. Beijo também para a Mari, para a Tami, para a nossa professora Isabela, que esteve aqui com a gente. Marina Elias, que resgatou também o nosso lugar.
Pro Davi também, que apareceu aqui. Davi, Tinha aparecido Amanda na live. e também a Marina Elias, que também trouxe esse resgate da nossa infância, nossa criança interior, que também é um tema muito importante da gente depois um dia fazer um bate-papo sobre isso, que Eu acho válido convidar a Marina para um bate-papo sobre corporeidade, sobre esse ai, resgate. gente, com Ia ser certeza, ó, lindo. foi uma deixa aí. Vai ser E, lindo, ó. e aí, pessoal, só para encerrar, para a gente não delongar muito aqui, gratidão novamente. Eu estou muito feliz. Hoje foi a nossa 26ª ou 7ª live desse ciclo, que iniciou dia 30 de março, né, com essa intenção de trazer possíveis soluções para a quarentena. Ao invés de criar mais problemas, estamos trazendo os nossos conhecimentos, trocando ideias, criando conexões e trazendo como eixo central a dança, que dialoga com vários outros saberes para o nosso crescimento como seres humanos. Isso que é mais importante. Não importa a gente ler, saber demais e de repente não criar conexões, porque é na relação que nós vemos quem somos de verdade e a partir disso a gente cria uma maneira de lidar com o outro com mais empatia, que é uma palavra que a gente está dizendo muito hoje em dia e que é importante sairmos só da palavra, na parte de conectar a palavra. Exatamente. Conectar, não sair da palavra em si, mas conectar com a ação, fazer esse movimento discípulo. Gratidão. Amanhã temos um novo tema, uma nova convidada, que vai ser o tema Dança e Teatro com a nossa queridíssima Cássia Gomes, com um repertório Muito bom. gigante de experiência, que vai trazer aqui para a gente toda essa parte corporal, alguns autores do teatro que a inspira para trazer reflexões e pensamentos sobre o corpo, como que ele atua nessa transição, nesse diálogo, às vezes não sabe que é o que, ó, aqui, ó, 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 entre entre a dança e o teatro, tá certo? Um beijo para todos, tenha uma ótima noite, gratidão novamente, Jéssica, e vamos seguir aí ou com outros diálogos com a vida. assim seja. Fiquem em casa, galera. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Ah, e para quem estava aí e quiser acompanhar, pesquisa lá no YouTube, Nasceu Bora Cuidar, de Nasceu, 2019. bora Nasceu cuidar. Bora Cuidar. No YouTube que vai aparecer muito conteúdo voltado para o público materno-infantil, sobre cuidados com participação de profissionais da área da saúde, também com alguns professores de dança, fisioterapeutas falando sobre a dança na formação das crianças. Tem muito conteúdo lá para vocês maratonarem durante a quarentena. E Se também, se quiser, tiver. pode me seguir aí também no Instagram, me chamar no Isso. privado. Tem o Instagram do Nasceu Bora Cuidar também, aqui no. Vocês podem acompanhar, seguir também, Nasceu Bora Cuidar, _TVC16. Se eu não me Isso. engano, é isso. O Instagram, vocês podem acompanhar o Instagram do programa lá, tá? Muito obrigada, Júlia, pela oportunidade, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijos. Beijo. Tchauzinho.